Bom, novamente vamos falar aqui do contexto do mercado, do último pregão, mas achei interessante, como eu falei com vocês no grupo de estudos, olhar um pouco para trás porque o contexto anterior tem que ver com a entrada que foi feita. Perceba que aqui você tem uma consolidação. Vou até pegar o próprio do Profit, fica mais fácil nesse momento. Tem que ir especialmente alinhado pelas VWAPs, né, tanto a diária quanto a mensal. Você tem essa região aqui, certo? Você pode fazer a projeção por caixas, você pode fazer de várias formas. Uma possibilidade é você fazer justamente colocar a Fibo, certo? Do topo máximo até a mínima. Isso para o contexto inicial lá da frente que nós falávamos. Porém, você tem um pivô aqui, certo? Saindo da consolidação, você tem justamente esse pivô, ó. Impulsão, correção até 61.8, junto, confluindo com a VWAP, e depois o rompimento. Aí você tem um pullback na cabeça do pivô, que é esse aqui, ó. E finalmente, quase 1.800 pontos. Exemplificando, você tem esse pivô aqui, ou você tem o pivô macro, que vem desde lá de trás e faz isso, certo? Independente de qual você escolha, aqui nessa região você tem então um falso rompimento, né, a princípio. Então você poderia marcar que a sua zona de análise, ok, zona de análise, e deixaria marcada. Por quê? Olha só que interessante. Quando houve esse rompimento dessa distribuição aqui, segundo o Wyckoff, você tem um retorno a essa região. Ou seja, é um teste, é um pullback, como você preferir. Tá bom? Você poderia projetar qualquer um desses pivôs, o macro ou o micro, iria chegar mais ou menos nessa região aqui. Tá? Nessa região aqui. A depender do pivô macro ou micro que você estivesse marcando. Mas perceba, deixa eu me apagar isso. Não, vou deixar aqui porque, como nossa conversa no grupo era sobre a última entrada, então vou deixar esse cenário aqui para você verificar o que aconteceu depois, certo? Considerando só a VWAP. O tempo foi passando, então nós temos o último pregão. No último pregão, essa zona aqui é importante. Essa zona aqui é extremamente importante, mas não vamos falar dela agora para não fugir do tópico, tá bom? Mas perceba o seguinte, quando houve essa repentina subida, você tinha que analisar o seguinte, bom, eu não vou pegar no meio do caminho, porque pode ser que seja eu pegue justamente no final da festa, como dizem, ou eu posso esperar um ponto de interesse. Que ponto de interesse era esse? Nesse caso, embora tenha outros, eu tenho o layout aqui de operacional, que aí eu analiso outras coisas, mas o foco aqui foi essa entrada e o pivô, como nós falamos no grupo. Nessa região aqui, tem vários contextos, vários. Mas a princípio, eu estou falando para vocês do contexto anterior, que é, primeiro importante ponto, subiu até a região 61.8 do pivô que nós estávamos traçando. É essa região aqui, 61.8, certo? Além disso, tinha uma VWAP aqui. Se eu não me engano, essa VWAP semanal ou é mensal? Vamos ver aqui agora. Ela é a mensal. Semanal, perdão. Então você tem aqui duas importantes confluências.
61.8, você tem a VWAP semanal, você tem o contexto da troca de polaridade, que é essa linha aqui, ó, olha lá embaixo. Troca de polaridade, ou seja, pullback no pivô anterior. Então, só nesse contexto aqui, você tem 3 confluências. Na verdade, você teria mais, que dentro do operacional, que eu já tenho compartilhado com vocês, vocês teriam aqui no mínimo 8 confluências. E foi que nós pegamos, certo? Ah, e o gatilho? O gatilho foi esse aqui. Muitos chamam como PFR, muitos chamam como uma estrela cadente, embora a estrela precisaria ter um corpo menor, mas enfim, o fato é que houve rejeição num ponto de interesse. O que eu tenho que fazer? Entrar. Que olha só o risco retorno. Você teria aqui, ó, mais ou menos 160 pontos. Isso se você quiser proteger bem, mas a ideia é pelo menos na VWAP 70 pontos, mas vamos considerar 160, 150 pontos. Para no mínimo a VWAP diária 400 pontos, certo? Ou se você fosse esperto, você esperaria o próximo fundo, que inclusive seria uma volta em A, mais ou menos ali 800 pontos. Então, esses foram os principais motivos da entrada que nós fizemos no grupo. Eu sinalizei no grupo para vocês. Depois o mercado, enfim, não deu muitas oportunidades. Não dentro das melhores que nós procuramos. Tá bom? Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Pergunta aqui, seja o pivô, seja o VWAP, seja os gatilhos de entrada, seja essa FIBO aqui, seja projeção, outras formas de projetar. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Mas essas confluências, se vocês analisarem constantemente no trade de vocês, já terão sucesso, tá bom? E é isso, estou aqui à disposição. Fique à vontade para comentar, para perguntar, para contribuir e sugerir, e eu estarei por aqui.